Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E eis as primeiras páginas. O Estadão. Desvio de imóvel popular para a classe média causa devoluções na justiça. Aí vendem um apartamento para uma pessoa, o apartamento foi construído dentro daquelas condições de habitação popular, tem uma série de restrições, não pode ser alugado, tem restrições de venda, só pode ser residencial. E aí a pessoa descobre tudo isso. A pessoa não é informada e aí tem uma série de rolos. As empresas inidôneas que vendem sem avisar o comprador disso, a meu ver, têm que ser responsabilizadas. Eu não vejo responsabilização até agora, salvo engano. Folha de São Paulo continua com o assunto Master. BC autorizou banco para ex-sócio do Master quando fraude já era suspeita. Augusto Lima não participava de decisões da instituição, diz defesa. Órgão não comenta. Valor. Investimento da agroindústria superou 60 bi no ano passado. Após caso Master, especialistas defendem revisão de regras. Depois da porta arrombada, é o Brasil, viu? É o Brasil. Bom, tem uma questão que dominou o noticiário neste fim de semana, que é a questão da Groenlândia. O Trump quer porque quer, né? Ele acha imprescindível a Groenlândia para a defesa americana, é importante. Os Estados Unidos deveriam ter uma aproximação diplomática com a Venezuela, os dois fazem parte da OTAN, uma aproximação que propiciasse aos Estados Unidos instalações de bases militares. Já tem uma desde a Segunda Guerra. Tem 150 militares na base, não tem nenhum significado, mas ela é cada vez mais importante sob o aspecto geográfico, sob o aspecto econômico. Então, descobriu-se que ela tem petróleo, terras raras, metais, enfim, é a própria riqueza, é enorme, é enorme. Então, ele quer porque quer anexar. Ele tem dessas coisas meio infantis, quero porque quero. Eu quero. Agora, ele está conduzindo o mundo para uma situação delicada. E pior, está conduzindo os Estados Unidos para uma situação delicada. Quer ver o noticiário? Eu vou ler o valor. Deixa eu ver aqui. Os países da União Europeia não descartavam ontem impor tarifas de 93 bilhões de euros aos Estados Unidos ou restringir o acesso de empresas americanas ao mercado do bloco em resposta às ameaças de Donald Trump aos aliados europeus que se opõem à sua campanha para anexar a Groenlândia. A medida levaria à crise mais grave nas relações transatlânticas em décadas. Representantes europeus se reuniram em Bruxelas ontem para o quê? Para calibrar a reação da região. Aparentemente, a União Europeia tem instrumentos para retalhar. Então, isso demonstra uma cisão
nos países que têm uma visão mais à direita, uma visão conservadora, uma visão capitalista, né? Uma quebra incrível. Eles têm, quer dizer, eles chegaram depois da guerra a um acordo, fizeram a OTAN, que é um órgão de defesa contra as pretensões da antiga União Soviética e agora da Rússia, né? Também olhando para a China. Então, de repente, vem o Trump, ele pode até desejar a Groenlândia. Eu, por exemplo, desejo anexar a Inglaterra, o Reino Unido, eu desejo, e daí? Só que eu não tenho as Forças Armadas americanas ainda. E aí tem uma incerteza mundial criada pelo Trump com essas coisas. A Dinamarca bate o pé, disse que a Dinamarca é a dona da Groenlândia. A Groenlândia é um território autônomo, né? Tem 57 mil habitantes, isso não representa nada, e vive às custas da Groenlândia. Mas tem primeiro-ministro, ministro das Relações Exteriores, tem tudo isso. Aí você vê que no fim de semana a reação europeia sobre a Groenlândia é pesada. Os países que desembarcaram tropas e que se mostram contra a anexação da Groenlândia: França, Alemanha, Reino Unido, Noruega, Suécia, Finlândia, Países Baixos, Dinamarca, são países que puseram tropas, quer dizer, não vão resistir num eventual choque às tropas americanas, mas tem um valor simbólico muito forte. O fato é o seguinte: a Europa toda não quer perder a Groenlândia para os Estados Unidos. Não quer perder. E os americanos invocam a sua própria segurança. Imagine você, se o Trump invocar para a segurança climática dos Estados Unidos a anexação da Amazônia. Pode pintar na bola desse cara, né? Quer dizer, ele está bagunçando uma ordem que é uma ordem, enfim, é a ordem que se tem a que o mundo chegou depois da Segunda Guerra Mundial. Essa questão que ele agora colocou é tudo entrelaçado, viu? Criando uma entidade para dirigir Gaza sob a orientação dele. Não sei de onde ele tirou essa delegação. Ele tem delegação para isso? Claro que não tem, mas ele está criando uma entidade. Como é que chama, Luiz? É Conselho para a Paz ou da Paz de Gaza. Convidou o Lula. Aliás, deixou o Lula numa situação difícil, porque a posição do Lula é muito divergente de outros países que foram convidados. Por exemplo, a Argentina está convidando todo mundo, né, para fazer uma gestão. Ninguém sabe exatamente o que é. Ele manda uma carta cheia de pompa e circunstância, convidando, como convidou o Lula, o Milei, o primeiro-ministro da Turquia. Está convidando todo mundo. Daqui a pouco você recebe um convite desse em casa. Mas ninguém sabe exatamente como é que vai funcionar isso. É para reconstruir Gaza. Aí você teria uma comissão de técnicos, comissão técnica, quer dizer, não política, de palestinos, para reconstrução, para dirigir a reconstrução de Gaza. Aí depois esse conselho, e na cabeça de tudo isso o Marco Rubio, que é o ministro de Relações Exteriores, o secretário de Estado americano, e acima, só tem Deus acima dele, o presidente Trump. É uma história estranha.
Por que ele está fazendo isso? É interessante que ele se cerque de apoio. Agora, de bobo, ele não tem nada. As análises que você vê na imprensa internacional, análises de quem conhece, fazem uma suposição, porque não tem prova nenhuma, de que o Trump quer com esse tal conselho é enfraquecer a ONU, que já é enfraquecida pelas próprias circunstâncias. Isso cria um novo organismo internacional. Pode criar, sob a égide americana, um novo organismo internacional que seria, no mínimo, concorrente da ONU. Acham que a ideia é essa. Os observadores acham que a ideia é essa. A pretexto de comandar a reconstrução de Gaza, ele convoca um conselho, um conselho de paz, o mundo todo se reúne, mas, na verdade, ele pode estar criando uma ONU paralela, que é o que ele quer, uma ONU paralela, sob a égide, sob a direção, sob o comando dos Estados Unidos. Então, eu não sei se o Lula, que ficou numa situação de saia justa, porque, desculpe, ele tem posições, ele ficou pendular, né? A posição dele, no caso de Gaza, como no caso da Ucrânia, é uma coisa lamentável, né? O Brasil está com uma política exterior lamentável, até porque não sabe para onde quer ir. Ela está mais para o lado da China e da Rússia que para o lado ocidental, com todas as nossas tradições, e a tentativa do país ser um país realmente democrático. Você não pode olhar para a China e para a Rússia pensando em democracia. Então, eu não sei se o Lula vai aceitar. Ele tem como companheiro, por exemplo, nesse convidado também para o Conselho, já aceitou, o presidente da Argentina, com quem ele mal fala. Os dois, aliás, têm uma rivalidade indevida, eles não tinham direito de ter, que envolve os seus países. Eles podem até brigar, mas não têm o direito de fazer o que eles estão fazendo, de envolver os países. Falando no Lula, o New York Times publicou ontem um artigo do Lula falando sobre contra, né, a situação criada pelos Estados Unidos na Venezuela. Os Estados Unidos estão criando um protetorado, quase uma colônia na Venezuela. Esperta, né? Antigamente, você já deve ter ouvido isso várias vezes, os americanos falavam em democracia, em instaurar, restaurar, que nada, eles estão aproveitando o sistema ditatorial anterior, sem o Maduro, né, para obter as suas vantagens em relação aos depósitos, às reservas petrolíferas da Venezuela. Ele fala isso de maneira escancarada, não tem segredo. Antes, quando um dirigente americano fazia alguma coisa dessa, sempre tinha por trás a democracia, os direitos humanos. Agora que nada fica, por enquanto, essa ditadura de uma igualzinha, com os militares ganhando dinheiro, e ele é o presidente, ele é o presidente da Venezuela. Aí a Venezuela é um protetorado americano. Aliás, ele tem alguns repentes perigosos. Ele já falou que o Canadá pode virar um estado americano, chamou o primeiro-ministro do Canadá de governador. Então, é humorístico, mas é perigoso. Bom, o Lula colocou uma posição crítica sobre a situação criada pelos Estados Unidos na Venezuela, pela soberania e independência. Eu
Acho que o Lula pode ter até razão. Né? Eu não li o artigo inteiro, eu só vi referências, por isso eu não quero fazer uma afirmação peremptória sobre se ele tem razão ou não, mas ele coloca todo um pensamento. Agora, eu só lamento que ele não tenha feito o mesmo em relação à Ucrânia. Em relação à invasão da Rússia pela Ucrânia, e lamento muitíssimo a posição covarde do Itamaraty ante as mortes, já falam em 16 mil mortes no Irã, né? na tentativa de, agora aparentemente, de derrubada do governo dos ayatollahs. Você olha as posições do Brasil no plano internacional, não tem coerência. O que o Brasil quer? Ninguém sabe, é da mão para a boca, como o restante do governo que não tem nenhum plano, não existe plano de governo. Bom, tem um falecimento a lamentar, morreu Raul Jungmann. Raul Jungmann teve uma carreira política brilhante, era um político altamente confiável, era visto como um homem cumpridor da sua palavra, comprometido com o país. Não é porque ele morreu, não. Eu sempre tive essa visão do ministro Raul Jungmann. Foi ministro da Defesa, teve mudanças na sua vida, como todo mundo pode ter em posições ideológicas, e a esquerda critica ele muito por isso, mas o Brasil perde uma figura de valor. Realmente, se você criar um grupo limitado de figuras confiáveis, ligadas aos interesses do Brasil, não a outros interesses, você não poderia excluir Raul Jungmann. Ele morreu em Brasília, hospitalizado, de câncer no pâncreas. Câncer no pâncreas. Vamos ao caso Master. Você vê que o INSS não está aqui nos jornais. Sumiu o INSS. Sumiu, ninguém sabe, ninguém viu. O Lula diz que pode pesquisar, pode examinar, pode verificar o filho dele, mas impede que ele seja chamado pela CPI. Então, as coisas... E no Master, as coisas assumiram um tamanho... Eu vou dizer uma coisa pesada. Não vou xingar ninguém. Eu acho que o ministro Toffoli tinha que se declarar impedido. Tem envolvimentos, tem atitudes estranhas dele, tem envolvimento de parentes dele em toda essa história, essa grande confusão. Existem suspeitas colocadas no meio político e no meio empresarial de que ele estaria mais dificultando as investigações do que facilitando. A Polícia Federal, sem identificação evidente dos autores, coloca as acusações, esse tipo de suspeita contra o ministro. Eu acho que o ministro melhor faria dizendo: olha, estão me colocando sob suspeita, está tudo errado, eu não sou suspeito, eu sou bonzinho, correto, decente, então está aqui para o Supremo, vocês conduzam, eu não tenho mais condições de conduzir. A Folha de São Paulo hoje, bom, isso é um master, deixa eu te contar o que está acontecendo.
O Banco Central autorizou banco para ex-sócio do Master quando a fraude já era suspeita. Augusto Lima, isso é uma figura nova aqui, não participava de decisões da instituição, diz defesa, órgão não comenta. Em julho de 2005, quando já se investigava, 2025, desculpe, quando já se investigava uma possível fraude na venda de carteiras de crédito do Master, o Banco Central aprovou a aquisição de uma instituição financeira por Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Varcaro e um dos suspeitos do esquema. A apuração acendeu alerta no BC em março do ano passado, segundo documentos da própria autarquia e de decisões judiciais revisadas pela Folha. Já o sinal verde para Lima comprar o banco, deixa eu ver, já o sinal verde para Lima comprar o banco, está aqui uma coisa estranha, Banco Volter, depois de rebatizado, Banco Volter, depois de rebatizado de Pleno, ocorreu em 24 de julho. O empresário chegou a ser preso na operação de compliance e outros executivos foram intimados a depor na Polícia Federal ainda nesse mês. Após a sua prisão, ele foi afastado do dia a dia do Pleno, que segue operando. Bom, ninguém destrincha o que está acontecendo. A impressão que grande parte das pessoas tem é que a tentativa é melar o jogo. Por quê? Porque o caso já atinge um grupo de pessoas do andar de cima que tem uma posição, digamos, de mando ou privilégio no país. E a suspeita é de que, se o caso for ampliado, pode chegar a proporcionar surpresas a todos nós. A muita gente não, mas muitos de nós ficaríamos surpresos com os envolvidos. Então, em benefício geral da nação, a ideia é melar esse jogo. Mela, e fim. Eu já te disse isso, né? Começar tudo de novo a partir de agora, fazemos novas regras, está aqui, ó. Após caso Master no valor. Após caso Master, especialistas defendem revisão de regras. Não dá, né? Deixa eu virar. Eleição em Portugal. Depois de 40 anos, Portugal vai ter, pela primeira vez, um segundo turno entre um socialista e um centro-direita. O Brasil, portugueses devem parar de ver o Brasil com arrogância. Isso é outra coisa. Portugal terá segundo turno com socialista e ultradireitista. A24, ultradireitista. Eu falei direitista, não, é ultradireitista. É o Chega, é um grupo português lá da extrema-direita portuguesa. Eleição presidencial em Portugal terá socialista e ultradireitista no segundo turno. Antônio José Seguro enfrentará André Ventura. Votação final deve ser em 8 de fevereiro. Olha, Portugal é um sistema parlamentarista. O presidente de Portugal não tem muito peso, mas tem algum. Ele pode dissolver o parlamento, ele tem algumas prerrogativas importantes, embora o cargo seja, chamam de cerimonial.
Olha aqui, governo Lula irá avaliar a entrada no Conselho da Paz. Cotidiano, alfabetização e tempo integral perdem dinheiro, enquanto gestão Lula foca pé de meia. Pé de meia não é ruim, agora, em detrimento do dia a dia da educação. MEC diz estar alinhado ao compromisso do governo de ampliar investimentos e fortalecer qualidade da educação brasileira. Palavras ao vento. Desculpe, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Aliás, a educação brasileira é uma vergonha. Só para comentar, teve um crime na sexta-feira à noite, em Alphaville, da onde nós transmitimos, Barueri, nós estamos em Santana de Parnaíba. Alphaville é dividido, o condomínio tem grande parte em Santana de Parnaíba, outra parte em Barueri. Foi no restaurante em Barueri, olha o que aconteceu. 2 médicos acabaram brigando com um terceiro médico, provavelmente sobre discordância em negócios, e esse médico matou os outros 2. Quer dizer, um médico mata 2 outros médicos, ele foi preso, uma coisa horrorosa num restaurante, está tudo na internet, filmadinho, incrível, lamentável. Um médico é uma figura exponencial na sociedade, faz falta, quer dizer, perdemos 2 médicos e um terceiro também, porque a vida do assassino acabou também. Não tem jeito. Deixa eu ver mais. Racionamento de água em São Paulo deixa a comunidade vulnerável à dengue. Secretaria Municipal de Saúde diz realizar ações contínuas no Morro da Lua, na zona sul da capital paulista. Sabesp afirma que problema de abastecimento foi resolvido. Foi resolvido aonde? Os mananciais estão baixinhos. Choveu muito essa noite em algumas partes da cidade de São Paulo. Pode ser que dê uma melhorada nessa questão das represas. Olha, a Folha tem uma coisa muito curiosa. Luz nunca apaga na prisão modelo de Bukele em El Salvador. Olha aqui uma foto. Lembra? Ele pegou lá 40 mil acusados de serem bandidos ou bandidos e confinou. Reportagem participou de visita ao SECOR, presídio que é alvo de denúncias de desrespeito aos direitos humanos, e vitrine do presidente linha dura. Presidiários não veem a luz do sol, passam mais de 23 horas por dia em celas, sem lençóis ou travesseiros. Aí tem reportagem com várias fotografias. Tudo arrumadinho, pelo menos para fotografia estava arrumadinho, não é assim uma sujeira. Eu acho que tem presídio brasileiro muito, mas muito pior. Pronto, acho que a gente deu uma percorrida no noticiário de hoje, que não é excessivo. Do Bolsonaro não tem novidade nenhuma. Acham que essa transferência dele para Papudinha é um passo inicial para transferi-lo para casa. Vamos ver. Quem tomou cafezinho conosco? José Maurício, Joselito Severo, Pedro Rafael, Assis Facker, Carlos Berezovski, Donato Filho, Clécio Leir, Joabe Rodrigues, Emerson Etgeton, Evangelista Greg,
Duslene Leite, Nelson Martins, de Itamaracá, André Barroso, da Austrália, Bebeto Storti, de Andradina, e Márcio Pinheiro, de Monte Alegre, no Pará. Pessoal, desejo a vocês uma boa semana e não podemos esquecer, é preciso passar o Brasil a limpo e com urgência. Bom dia.